Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Brito e tá começando mais um Pobrecast. Galera, primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito a vocês, porque no vídeo anterior, inclusive se você ainda não viu esse vídeo, clica no card assim, acesso lá, tá muito bom, nosso primeiro Pobrecast. Nós batemos a meta de 50 likes em menos de uma hora, mano, foi surpreendente. Então, muito obrigado a cada um de vocês que deixaram o like. E a gente tá gravando esse vídeo hoje graças a vocês que bateram essa meta de likes aí, beleza? Então, já vou deixar logo mais um desafio para vocês. O vídeo de hoje vai ter a meta de 100 likes, então, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para acompanhar sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Também não esquece de deixar esse like já para já começar batendo essa meta. E comentem, galera, fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem, inclusive sugestões de novos convidados, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, valeu, falou, é nóis! Fala galera, está no ar mais um Pobrecast aqui no canal e hoje trago um convidado muito especial, que além de meu amigo, é um grande jornalista, Jefferson Silva. Cara, Brito. Muito bom ter você aqui hoje, é um prazer, uma honra enorme ter você aqui no nosso programa hoje, né, nosso Pobrecast. A honra que é minha ver teu canal subindo, né, cada vez mais cara. de nível, né, agora começando esse insight maravilhoso, né, de podcast, né. Exatamente. Muito bom a iniciativa aí, né. Jefferson, eu te conheço, mas a galera que tá assistindo provavelmente não te conhece, assim, né? Então já se apresenta, seu nome, idade, nacionalidade, CPF. Bem, meu nome é Jefferson Ramos, né, eu sou, desde quando eu me formei na universidade, né, eu tenho trabalhado no Jornal Crítica de Manaus, né, para quem não sabe, quem é teu seguidor aí do teu canal, é um jornal local de Manaus muito grande, né. Lá eu cubro política / economia no Caderno A, né? Assim, tem sido uma experiência muito boa. Foi o que eu sempre quis fazer, né? Que é cobrir política. E foi dos motivos de ter escolhido o jornalismo por causa disso, né? Bem, eu sou brasileiro, nasci em Manaus mesmo, né? Assim, a maior parte da minha vida escolar foi aqui no bairro mesmo, né? Nosso bairro de Educando. Sim. Assim como mais ou menos você também, nesse sentido mesmo aí, mano. Muito bem, Jefferson. Eu quero explorar muito essa área de jornalismo, mas antes de a gente entrar nessa área de jornalismo, a gente vai descontrair um pouco, né? Eu sei que você é um cara que gosta de games, de jogos, assim como eu, né? E eu percebo que seu nick lá tá sempre lá, democrata, não importa o jogo. Sim. É no Among Us, é no Warzone, então sempre tá lá, democrata. Aí, tipo, me despertou essa curiosidade, por que democrata? Por que você colocou isso na sua... É uma boa pergunta, porque, assim, antes de ser jornalista mesmo, eu vi que era importante, né, você defender a democracia, né, você, até mesmo como estudante de ensino médio, eu despertei o interesse por história, geografia, né, e no terceiro ano, ali no segundo ano do ensino médio, quando chegou a filosofia, né, aí eu comecei a entender como funcionava o Estado, como funcionava a própria democracia, né? Isso me despertou, né, o interesse de me aprofundar. Aí por isso que eu coloco nos jogos, né, Demo Supremo, Democrata Jeff, para me lembrar, né, até essa missão como jornalista de zelar pela democracia, pelo interesse público, né, que é mais ou menos que todo jornalista deveria levar em conta, né, a missão jornalística. Que da hora, mano, que da hora. Inclusive, você tocou num assunto importante, que eu percebo que a galera não sabe, né? Mas alguns não sabem, né? A gente estudou junto, né? Sim. Então, eu gostaria de perguntar como foi essa experiência para você, do seu estudo no ensino médio em geral, e desde quando que te despertou esse interesse de estudar jornalismo, de entrar nessa profissão aí? Como é que foi que rolou isso? Você foi desde criança ou foi no ensino médio? Como é que foi? Rapaz, eu conheço uns colegas jornalistas, né? Que eles faziam um programinha desde criança. De criança, né? Eu fazia o jornalzinho, botava o microfone aqui. Eu não tinha muito isso, não. Eu comecei a despertar meu interesse pelo jornalismo ali do nono para o primeiro ano. Até entrar no primeiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Porque eu sempre fui um estudante das ciências sociais, né? Sim. Geografia, história, filosofia, sociologia. E eu sabia que uma hora ou outra eu escolhi um curso relacionado à área de ciências sociais. Mas como aqui tu sabe que a nossa região é muito limitada, tem poucos cursos, eu queria ou fazer ciência política, ciência social, eu queria até fazer relações internacionais para ser diplomata, né?
Mas como a nossa realidade regional é diferente, né? diferente, eu falei, fazer jornalismo, né? Eu decidi ali para o segundo, para o terceiro ano, né? Aí eu acabei optando por jornalismo, mais por causa das áreas que eu tinha domínio, né? Que era a área de humanas, né? Aí por isso que eu optei por fazer o jornalismo e também por curiosidade, né? Eu tinha muito, que eu via filmes, né? Os jornalistas sempre fazendo aquelas matérias que mexiam com a opinião impactantes, pública, né? impactantes, exatamente, que mexia com o cenário político. Sempre via uma matéria com um fato revelador que pressionava o governo, que pressionava uma mudança. Na maioria das vezes, quando o jornalista ele escolhe fazer jornalismo, porque ele é inquieto, né? Ele tem que ser uma pessoa inquieta, curiosa, para poder provocar mudanças, né, na sociedade, tanto no cenário político, como é no meu caso, mas também no cenário social, porque o Brasil é um país desigual, né? Tem muita pobreza, e o jornalismo tem esse papel de não só de jogar luz sobre os assuntos, né? Mas também de conscientizar as pessoas. Sim, com certeza. Jefferson, outra coisa que surgiu aqui também, que você falou que você trabalha no jornal A Crítica, né? Isso. Um jornal regional aqui de Manaus. E gostaria de perguntar, tipo assim, tu acha que o jornalismo aqui de Manaus, ele é um jornalismo ok, é um jornalismo bom, ou tá precisando evoluir muito ainda? Bem, Brito, para quem tá fora do jornalismo, não sabe um problema que os jornais estão passando, né? Tipo, mas vou explicar de forma bem rápida. É que os jornais eles se financiam com venda de anúncios, né? Com venda de espaço publicitário, tu vê isso na televisão, na rádio. No meu caso, que é um jornal impresso, né? Portal de notícias, ele tem sofrido com a escassez de financiamento, né? Porque tu sabe que hoje, com a popularização da internet, né? E das redes sociais, os anúncios, que são a principal fonte de renda dos jornais, foram tudo para as mídias, né? Tudo para as mídias sociais, né? Com a internet, tu vê a OLX aí, né? Bombando com os anúncios. E antigamente, é até da nossa época, né? Que a gente pegava um jornal impresso, abria na seção de anúncios, né? Sim. Tava tudo lá, pô, era 4, 5, 10 páginas de anúncios. Hoje não é meia página. Isso tem impactado na forma de cobertura do jornal, tem impactado na qualidade. Hoje a qualidade caiu muito, os jornais têm sofrido muito com isso. Aí eu não vou dizer que os jornais locais não vou dizer que eles não fazem uma boa cobertura, eles têm se esforçado, né? Porque os desafios são grandes, mas eu acho que os jornais têm pecado, sim. Na pandemia tem deixado a desejar, assim, na cobertura política também. Eu acho que tem que colocar mais o interesse público acima do interesse empresarial. Sim. Falando de desafios, né? A gente teve o desafio agora que todo mundo enfrentou, que foi a pandemia, né? Sim. Você estava atuando como jornalista já e você cobriu a pandemia. Então, conta pra gente como é que foi cobrir uma pandemia, né? Como é que foi esse momento aí na sua carreira? Como a gente conversou aqui no bastidores, foi algo muito assim inesperado, né? Ninguém esperava que ia tomar essa proporção, né, colossal, né? De morrer 200 pessoas por dia, como foi aqui em Manaus, né? Faltar oxigênio. Foi desafiante porque ter acesso à fonte, né, às pessoas, porque a gente não podia sair, né, a campo. Um ou outro repórter que ia. No meu caso, eu ia à rua só quando era solicitado mesmo. Mas assim, foi um desafio porque mexeu com o emocional, né? Com certeza. Você vê ali 100 pessoas morrendo, você vê aqui no SPA, lotou, faltou oxigênio, gente morreu. E você mesmo em casa, você se impacta, né? Porque algo assim, até para nossa geração, né? Ela é uma coisa nova. A gente nunca tinha passado por uma pandemia. Sim. A gente passou pela pandemia de H1N1, mas foi algo assim bem pontual, né? E aí você tem um governo que ele é um governo que não cuidou de isolar o vírus no primeiro momento, né? O discurso do presidente foi meio assim primeiro a gente vê a economia, a gente salva a economia e depois a gente vê as pessoas. Depois a gente vê a saúde, né? A saúde, exatamente. Ficou, assim, foi um desafio como jornalista, né? Mas eu acho que como jornalista, aqui ou ali, eu me esforcei para entregar uma informação apurada, né? Uma informação precisa, porque nesse momento de pandemia, uma informação confiável, ela é a diferença entre a vida e a morte, porque você vê também, infelizmente, um presidente que espalha desinformação, desacredita a vacina, propaga medicamentos sem comprovação científica.
você vê assim, você e eu que tivemos uma oportunidade de estudar mais um pouco, né? Sabe diferenciar, né? Sabe procurar informação no lugar confiável. Sim. Agora, por exemplo, a nossa tia, avô, ou até a nossa mãe... Que não tem esse contato tanto assim com a internet, exatamente. Né? Vai no Zap ali, uma fake news do tio, pô, já... Que história, né? Tipo, sai aquela linha de... É o tio do Zap, mano. Você passa uma fake news lá, já era, vai ter um impacto, assim. A gente, jornalista, também tem um desafio de combater a desinformação mesmo. E a gente não esperava, né, que um governo fosse atuar pelo vírus, né? Que foi basicamente isso aí que aconteceu, infelizmente. Infelizmente, né, cara? Já você falou aí muito na questão da política, né, mano? E, assim, falou sobre a questão da política do nosso país. O que tu tá achando da gestão, né, do nosso presidente da República, né, do governo Bolsonaro? O que você tá achando do papel dele no nosso país hoje? Assim, ele foi eleito com muita expectativa, né, o presidente Bolsonaro. Sim. Ele surfou na onda do antipetismo, né? Ele também surfou na onda do lavajatismo, né? Basicamente ele foi um artista, tá entendendo? Ele foi alguém que conseguiu captar o sentimento das pessoas e ele jogou na candidatura dele que ia combater a corrupção. Assim, são pleitos importantes da sociedade que ele soube captar, né? Mas só quem não acompanha a política e não sabe a vida pregressa do Bolsonaro, que fala que ele é íntegro, ele não é corrupto. O problema é que veio uma pandemia, né? Aí essa incapacidade do presidente de não se interessar por governar o país, essas várias instabilidades que a família dele joga ele em problemas, né? Tudo isso culminou na pandemia, aí que a gente viu que a incapacidade do governo federal de propor um plano nacional, né? Um pacto nacional para combater a pandemia, porque a gente está vendo são municípios e governos estaduais combatendo a pandemia por eles mesmos da forma que eles conseguem. Mas assim, a minha opinião sobre o governo é que assim, jornalisticamente, né, é um governo muito fraco, é um governo assim que acabou com os mecanismos de combate à corrupção, né? Tu vê aí que a Receita Federal, ele mexeu na Polícia Federal, ele até no COAF, que é aquele órgão de controle econômico, de transações, também quando começou a mostrar depósitos da rachadinha, ele começou a querer mexer também. E fora que na área econômica também é uma negação. O ministro Paulo Guedes só tem papo e não entrega pouca coisa. Então, pra gente não ficar aprofundando muito assim na questão de política, até mesmo para evitar conflitos aí, mas assim, o que tu acha sobre o governo dele comparando com os governos anteriores, né, que foi da Dilma, Lula, Temer, esses... Assim, o pessoal tem assim, uma visão muito carnavalesca, né? Muito assim, falta conhecimento. Porque você compara o governo Bolsonaro, são 2 anos e meio, né? Sim. Mas ele já fez muita coisa assim que dá para ter uma opinião. Assim, os governos anteriores, realmente o PT, ele pecou, era um partido de esquerda, mas era um partido de esquerda que tinha no discurso também um combate à corrupção, que era muito assim, ferrenho no que tange a corrupção, mas que quando chegou no governo, para construir uma base de apoio, para quem não sabe o que é base de apoio, até para explicar para a tua audiência aí, no Congresso Nacional tem partidos, né? Sim. E esses partidos elegeram deputados, aí o presidente no sistema presidencialista, né, republicano, ele precisa de uma base de apoio para poder aprovar projetos. Tipo, né? Aliados, né? Isso, aliados, exatamente. Aí é muito difícil no sistema brasileiro você atingir uma base de coalizão de apoio para aprovar seus projetos, porque são 513 deputados divididos por vários partidos, são 30 e poucos partidos no Brasil. É muito difícil você conseguir uma base de apoio. Aí o PT comprou o apoio dos congressistas, né? Colocou membros de partido de direita, de centro no governo. Aí esse pessoal, que é o famoso Centrão, acabou fazendo o que quis no governo, roubou empresas estatais, aí foi toda aquela corrupção do mensalão que a gente já conhece. Sim. Então, assim,
a corrupção que tem nos governos, nesse governo não é diferente no que tange a esse, especificamente a base de apoio, né? Porque o Bolsonaro também está comprando, mas muda por causa do valor. Ele é o presidente que mais dá recursos para o Centrão. Sim. E não consegue aprovar nada. O Brasil fica, até os empresários têm certa reclamação, né? Porque não avança nada com esse governo. Então, já, se você tivesse a oportunidade hoje de estar frente a frente com o presidente da República, o Bolsonaro, no caso, quais seriam as perguntas que você faria para ele? Arrumar aqui foi inesperado. Foi de última hora, presidente, entrevistar um presidente. Eu vou, inclusive, até entrar no papel aqui do presidente, peço até desculpas aí ao pessoal que está assistindo, que vai ser uma imitação bem ruim, mas vamos lá. Quais são as perguntas que você faria para ele? O presidente, aqui em Manaus, só sabe que teve aquela dificuldade na segunda onda e que faltou oxigênio. Inclusive, representantes do governo federal vieram à cidade pressionar médicos de UBS para eles passarem o seu suposto tratamento precoce com medicamentos que não são comprovados contra a Covid-19. O senhor considera que o senhor demorou a agir no que tange a Manaus? Olha só. No tocante aí, gostaria de, primeiramente, desejar aí boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal que está assistindo aí, tá ok? E no tocante também, eu não gostaria que me tocasse, por favor. Tudo bem. Quando eu, juntamente com o ministro Paulo Guedes, pegamos o país, estava o país quebrado. O país estava totalmente quebrado, devido aos governos anteriores. E tentamos aí organizar a economia, primeiramente a economia do país. E veio a pandemia que ninguém esperava, com certeza, esse vírus aí da China. Como assim, presidente, veio da China? Foi criado lá, no laboratório. Mas com que base o senhor fala isso? Foi confirmado, tá ok? Por quem foi confirmado? Olha só, você quer me entrevistar ou você vai... Mas o senhor está desinformando. Eu posso falar? Aqui? Eu posso falar? Tudo bem, pode falar. Deixa eu falar, pô. Esse jornalismo medíocre, eu tenho que falar, pô. Você está perguntando, eu tenho que responder. Então, na questão da vacina, foi cancelado o contrato da vacina. Falando da Covaxin, né? Exatamente. Então aí... Mas, presidente, no caso da Covaxin, foi visto ali um superfaturamento de 1000%. Olha só, primeiramente, o Supremo não me deixou agir. O STF não deixou, tirou todo o meu poder. Mas não é verdade, presidente, o senhor está faltando com a verdade quando o senhor diz que o Supremo não deixou agir. A decisão foi que tanto o governo federal quanto os governos municipais e estaduais, todos eles têm responsabilidade do combate à pandemia. O que o senhor está falando é que o Supremo tirou sua responsabilidade, que é mentira. Impressionante como ele não deixa eu falar, né? É impressionante. Você é da Globo, né? É da Globo. É um jornal local de Manaus. Porque assim, como eu estava falando, você me cortou aí no meio. Eu não tive poder. O STF deu o poder para os prefeitos, para os governos dos estados. Eu não tive nenhum poder, fiquei de mãos atadas, ok? Então, nessa questão, eu preferi organizar a economia e depois a saúde. Aí, o que aconteceu? Aconteceu esse lockdown aí, que eu não apoio, deixar as pessoas em casa. Presidente, se o senhor permite, o Brasil não fez lockdown. O que fez foi medidas mitigadas aqui e ali para tentar combater a pandemia. Pois o comércio foi fechado diversas vezes. Mas foram medidas quando realmente o grau de mortes e casos subia, os governadores optaram por fechar setores do comércio. Não é verdade que o comércio foi fechado em larga escala. Olha só, você não está deixando eu falar. Eu não estou conseguindo seguir a minha linha de raciocínio. Então, para evitar confusão, vamos terminar por aqui essa entrevista, tá ok? Não gostaria no tocante aí a esse tipo de comportamento jornalístico medíocre seu, porque seu jornalismo é vagabundo. Então, depois desse momento de descontração aí, Jefferson, eu sei que você é um cara que manja muito de inglês, né? Um cara fluente, um cara que estudou bastante aí a língua inglesa. Inclusive, foi uma das pessoas que me motivou a estudar a língua inglesa. Eu não sabia disso aí. Eu tô falando agora ao vivo, exclusivo. Sinto honrado agora. Não, mas é sério mesmo. No ensino médio, eu percebi que você é um cara sempre que desenrolava muito, conversava muito com os professores de inglês, né? Tipo, trocava aquela ideia. E... Nem todos eles queriam falar. Porque nem todos eles tinham esse conhecimento. Às vezes tu sabia até mais que os próprios professores, muitas vezes. Mais ou menos. E qual, assim, o país que tu tem desejo de conhecer, assim, estrangeiro, sabe? Um país que você tem vontade de viajar, assim, até morar, não sei. Se me permite bem rapidinho falar sobre inglês, é que, assim, eu não sou fluente ainda, né? Assim, eu estudei bastante, principalmente na área que eu gosto, que tem a ver com jornalismo e política, né?
O vocabulário tá meio que ligado lá. Vocabulário específico. Assim, tô quase chegando na fluência. Eu li bastante jornal, por isso que eu aumentei esse vocabulário aí em inglês, né? Em jornais em inglês. Mas assim, eu queria, assim, claro, né? Conhecer os Estados Unidos, assim como também tem Sim, meu sonho. Esse sonho aí. Assim, mas também eu queria conhecer, por exemplo, tipo, alguns países do leste europeu, né? Que foram ali muito influenciados pela União Soviética, comunismo, né? Hoje eles têm uma realidade muito assim, econômica muito ruim, até por causa do legado soviético, né? De pobreza, que a divisão da União Soviética. Eu queria visitar a Ucrânia, por causa de uma colega que eu conheci no site, acho que conhece o site, né? O Interpol, isso aí pro pessoal que quiser, né? Conhecer gringo, Interpost.net, é muito bom. A gente vou colocar na descrição. Esse site é muito bom para que você aprenda Inclusive, ele conheceu uma... Fiz vários amigos lá. Americana lá, sim. Né? E a gente até jogou com ela naquele dia. Aí, pois é, eu conheci russas e uma menina ucraniana muito, muito inteligente, que ela é cientista política. E ela a gente sempre conversa sobre política, né? Política do Brasil e a política de lá. E quando eu fui conversar com ela, eu já fui falando sobre a revolta social que teve lá em 2013, né? E ela gostou muito do papo, né? Porque ela não esperava que um rapaz brasileiro soubesse tanto de lá, né? Um pouco sobre lá. Aí a gente ficou amigo, né? A gente começou a trocar cartinhas, né? E também ela me enviou alguns livros sobre a história do país dela. Nossa, que da hora! Foi esse ano. Agora eu perdi contato com ela porque ela tem um problema pessoal aí ela não tem interagindo muito nas redes sociais. Eu também, algumas russas, eu também troquei cartinhas, eu enviei lembrancinhas do Brasil para lá. É uma experiência muito boa. Muito legal, cara, né? Muito boa, porque... A oportunidade que a outra língua te dá, né? De conhecer pessoas do outro lado do planeta. Exatamente. Isso é muito da hora. Eu nunca pensei que eu ia interagir com gringos nessa proporção, né? E é isso, mano. Cara, muito da hora. Jefferson, muito obrigado pelo papo, cara. Eu que agradeço, sério. O convite aí, você. Agradeço muito esse seu quadro. Se Deus quiser, cara. Visionário isso. Se Deus quiser. E você quer mandar um abraço pra alguém, mandar um recado especial ou agradecer alguém? Eu não sou muito disso não, mas eu quero mandar um abraço pra ti mesmo. Pô, cara, obrigado. Muito obrigado. Programa aí, esse teu quadro vá pra frente, né? Também que eu vou compartilhar esse link dele nas redes sociais, né? Gostaria que meus colegas, meus conhecidos, vissem, né, e compartilhassem também para ajudar o canal do meu amigo aí, o Brito. Muito obrigado, galera. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de avaliar, deixando aquele like pra gente bater aquela meta. Se inscrever no canal se não for inscrito e ativa o sininho. E é isso. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. É nóis, galera. Tamo junto.